Certo, então quantos números quânticos nós temos, tá? Inicialmente, de acordo lá com o Schrödinger, nós temos 3. Quais são eles? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O primeiro é o número quântico principal, que a gente chama lá de camada eletrônica, né? Ou de nível de energia, tá? Esse número quântico, na verdade, ele é responsável mais, né, pelo volume, ou seja, pelo tamanho de um orbital que vai ser ocupado ali pelos elétrons. O número quântico secundário é aquele que a gente chama de subcamada ou subnível, né? No caso, ele está mais relacionado com o formato dessa região, né? O formato do orbital. Depois nós temos o número quântico magnético, né? Que está relacionado mais com a questão do que a gente diz ali momento angular, né? Seria mais a questão da orientação, por exemplo, né? Dessa região no espaço aqui tridimensional, né? A gente já vai ver sobre isso, vocês vão entender. E havia ainda depois, né, um quarto número quântico, tá? Um que Schrödinger ele não havia previsto, né? Então ainda foi observado que para algumas linhas espectrais desses átomos que são polieletrônicos, né, ou seja, esses que contêm mais do que um elétron, ou principalmente aqueles que têm vários elétrons, né, que quando nós temos as linhas dos espectros de emissão, para esses átomos especificamente, às vezes as linhas davam com uma segunda linha tipo duplicada, né? Como se tivessem duas linhas muito parecidas e próximas. Então, na verdade, né, como se tivesse então um desvio, né, ainda relacionado às linhas de emissão. Então, posteriormente, nós tivemos Dirac, né, que propôs então o quarto número quântico, que é aquele que nós chamamos de spin, que eu imagino que todos vocês também devem ter ouvido falar já, né? Então, esse spin, ele está relacionado, então, com a rotação dos elétrons dentro do seu próprio eixo. Então, já não é mais relacionado, por exemplo, com a questão de tamanho, formato, por exemplo, do orbital, mas sim especificamente relacionado aos elétrons, né? Que vão estar dentro desses orbitais. Tá? Então, são esses os 4 números quânticos. Indo então, né, ou falando um pouquinho mais sobre o primeiro número quântico. Como que nós podemos chamar esse número, né? Então, é número quântico principal, podemos dizer nível de energia, podemos dizer camada eletrônica. Qual é o símbolo disso? N minúsculo. Então, sempre que tiver essa abreviação N, vai significar, no caso, né, o nível de energia, ou a camada eletrônica que vai estar esse elétron especificamente, tá? Ou esses elétrons, né? Então, como eu disse para vocês, ele está relacionado com o volume do orbital, né? Como assim, tá? Eu coloquei um exemplo para vocês, né, simulando, digamos, um átomo, tá? Então, a gente teria, vamos supor ali, um núcleo, né, com uma determinada quantidade de prótons e nêutrons, que não vem ao caso, tá? Eu coloquei para vocês indicando que toda aquela região externa ao núcleo é o que nós chamamos de eletrosfera, tá? E que essa eletrosfera, ela pode estar, dependendo do tamanho do átomo, subdividida em várias camadas eletrônicas, né? Em vários níveis eletrônicos, que nós chamamos níveis de energia, tá? Então, por que nós chamamos níveis de energia? Porque quanto mais longe do núcleo, maior é a energia que está associada, por exemplo, àquele nível, né? Então, nós temos, assim, os elétrons que estão bem próximos do núcleo, né? Como eu coloco ali para vocês, tá? Que seria o N igual a 1, ou a camada que nós chamamos de camada K, né? Eu coloco para vocês ali, então, digamos, né, como que mais ou menos os elétrons poderiam estar se movimentando dentro desse nível, tá? Então, quando eles se movimentam nesse nível mais próximo do núcleo, a quantidade de energia que eles têm é a menor possível, tá? Mas existe a possibilidade de nós termos mais elétrons, então, nesse átomo, né? E aí, quando eles ocupam, por exemplo, esse segundo nível energético, que nós chamamos de N igual a 2, né? Observem ali, né, que a movimentação, então, desses elétrons, ela vai ser desde, obviamente, ocupando a camada 1 até essa camada 2. Por isso que nós falamos, né, que o orbital de um nível 2 é maior,
tá? Então não significa, por exemplo, diferente do que o Bohr falava, né, que os elétrons vão estar somente rodeando lá naquele nível 2. Não, né? Eles vão estar distribuídos em um orbital que tem todo esse tamanho ali, esse segundo tamanho, esse segundo raio aproximado, tá? Porque também não é esférico, como nós vamos ver, né? Então, quando os elétrons estão nesse nível, né, é como se eles estivessem distribuídos, né, em uma região maior, e a probabilidade é que eles estejam sempre mais para fora, né? Então, mais, por exemplo, tendendo a borda ali, ao raio externo desse nível, tá? Justamente por isso que esse nível ele vai indicar também a distância do elétron com relação ao núcleo, né? Porque quanto maior o volume, né, vai indicar mais ou menos uma maior distância, então é como se fosse um maior raio, né, daquele determinado orbital, tá? Então aí eu coloco todos os níveis que nós temos hoje, né? Então nível 3, nível 4, né, até o 7, que é o que nós temos até esse momento nos átomos que são conhecidos, tá? Então, de novo, tá? Os elétrons eles vão estar distribuídos nesses níveis de energia, né? Dependendo do número de elétrons que o átomo tiver, então a gente vai dispondo, né, nesses certos níveis. Quanto mais externo o nível, maior é a quantidade de energia que esses elétrons eles têm, né? E pode ser então também que átomos, por exemplo, que tenham poucos elétrons, né, que os elétrons atinjam esses níveis mais exteriores, como a gente comentou, né, desde que eles recebam energia e saiam do seu estado fundamental. Então também é possível, né, que um átomo, por exemplo, que tem poucos elétrons, né, atinja então um tamanho, digamos, maior da sua eletrosfera, caso esses elétrons sejam excitados, né, caso eles recebam energia, tá? Mas a questão aqui é o quê? Quanto mais longe, né, o elétron está do seu núcleo, maior é a energia que está associada a ele, né? Certo? Esses níveis de energia, eles podem ter qualquer valor, tá? Então, é N valores possíveis, qualquer um, tá? Mas, como eu disse para vocês, dos elementos que são conhecidos até hoje, nós temos um nível até um nível 7, né? Isso quando eles estão no seu estado fundamental, ok? A questão energética, né? É importante mencionar que toda a energia que, por exemplo, um determinado orbital tem e, consequentemente, o seu elétron, né, os elétrons que estão dentro desse orbital, é principalmente dado por esse número quântico, né? Então, geralmente, nós dizemos, né, que um elétron, né, que está numa camada 3, 4, 5, né, vai ter uma energia superior, né, quanto maior for esse número de N. Mas a gente vai ver que não é somente, né, esse número quântico que está relacionado com a energia, né? Então, o nosso número quântico secundário, ele também dá uma parcela de energia para esse elétron, né? Principalmente, então, a quantidade de energia é dada mesmo, né, dependendo do nível, então, ou a camada eletrônica que o elétron está, ok?